Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus queridos, vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra que será lida e proferida para a edificação da igreja. Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. O último capítulo do livro da Revelação, que narra e retrata as últimas coisas que hão de ocorrer, os últimos acontecimentos históricos determinado e predito pelo nosso Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Os irmãos encontraram, posso ouvir um amém? Assim está escrito: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Glória a Deus. Tua palavra é viva, poderosa e eficaz, e nós nos curvamos diante da Tua palavra para que ela alcance poderosamente os nossos corações. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podeis se assentar. Queridos, podemos ler juntos esse versículo bíblico? Vamos lá? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga a ela ou a ele: o Senhor é a estrela da manhã, a resplandecente estrela da manhã, a brilhante estrela da manhã. Meus queridos, meus irmãos, eu quero me dedicar somente a essa parte terminal, onde o Senhor revela-nos uma das suas identidades, a estrela da manhã. A expressão estrela é um termo utilizado biblicamente e popularmente para designar uma posição elevada. Comumente chamamos as celebridades de estrelas, por se tratar de pessoas influentes, de renomes, de notoriedades. É comum chamarmos essas pessoas dessa forma porque elas vivem no expoente como um destaque em suas respectivas áreas, seja ela musical, áreas da dramaturgia, áreas do esporte ou áreas da dança. Vamos entender melhor se tratando do nosso país. Podemos dizer que Roberto Carlos é uma estrela da música brasileira. Podemos também dizer, e isso foi um ranking, não sou eu que digo, que uma estrela da nossa dramaturgia seria o Wagner Moura, escolhido pelos internautas como o melhor ator do Brasil. Também Rodrigo Santoro, enfim. A estrela do esporte, podemos dizer que Pelé é a estrela do futebol. A estrela da dança, existe um brasileiro, bailarino, que ganhou o título de melhor bailarino do mundo. É o Edson Barbosa, hoje ele é considerado a estrela do balé, e é brasileiro. Enfim, todos nós já nos deparamos com esse termo e com essa expressão que é bastante comum para designar aqueles que estão no expoente, exercendo influência sobre os demais. No entanto, o texto fala aqui, além de estrela, se destaca uma estrela, a estrela da manhã. Essa é considerada a estrela d'alva,
Creio que alguns de vocês já ouviram falar nela. A estrela d'alva, ela é considerada tanto como a estrela da manhã e a estrela da tarde, porque ela é a primeira estrela a surgir no entardecer e a última a desaparecer no alvorecer. Ela é o terceiro corpo celeste mais brilhante, perde somente para o sol e para a lua. É possível contemplá-la durante o dia, em determinadas regiões e lugares, a depender da localização onde você se encontra. Cientificamente falando, essa estrela é o planeta Vênus, que está mais próximo do nosso planeta Terra. E essa estrela, ela tornou-se bastante conhecida entre os mundos, entre os povos, como estrela da manhã e estrela da tarde. Mas, meus queridos, veja bem, o que chama a nossa atenção é que a história se encontra no fechar das cortinas. O livro de Apocalipse nos revela os últimos acontecimentos, as últimas coisas que surgiriam. E Jesus nos revela uma das suas grandiosas e poderosas identidades, ao se revelar para as igrejas como a estrela da manhã. O que significa isso? É que Jesus está no lugar mais elevado, no maior expoente de posição que existe no céu, na terra e debaixo da terra. É que aquele em que os homens o viram nascendo numa manjedoura, os homens agora estão se deparando com ele sentado no trono que está acima de todos e acima de tudo. Aquele a quem os homens o viram acompanhado de simples e pobres pastores, agora está rodeado de seus anjos e miríades celestiais, que entoa adoração ao seu santo nome de uma maneira insaciável, de uma maneira incessante. É que agora o mundo contempla a sua glória, o seu poder, a sua formosura, a sua majestade, e se depara diante daquele que é glorioso, grandioso, poderoso, formoso, maravilhoso e bondoso, que está acima de tudo, que está acima de todos, que além dele, ninguém, abaixo dele, todo principado, todo potestade, porque no livro de Apocalipse nos revela que esse Cristo Jesus, que morreu como cordeiro, mas ressurgiu como leão, ele será reverenciado pelos 24 anciãos, pelos 4 seres viventes, por todos os anjos, querubins, serafins, por todos os seres, no céu, na terra, debaixo da terra, até Satanás e os seus seguidores, com os anjos caídos, vão se prostrar e declarar com seus próprios lábios que Jesus é o Senhor. Por essa razão ele se revela como a estrela da manhã, que está no mais sublime e elevado lugar, que habita no Altíssimo do Altíssimo, revestido de todo esplendor. Você pode contemplar essa visão. É assim que ele se revela. A história já foi escrita, determinada, não pode ser alterada. Um dia todos os seres, toda a criação, todo o cosmo, o universo, todo mundo que existe, todo o reino, até mesmo animal, vegetal, mineral, tudo vão reconhecer que ele é o Senhor soberano, supremo e absoluto. A Bíblia diz que Deus fará convergir em Cristo os céus e a terra, as coisas visíveis e invisíveis, principados, potestades, tronos e soberanias. Tudo estará diante deles, conforme está escrito: todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus Pai. Ele é a nossa estrela da manhã. E querido, sobre essa temática, Jesus, a resplandecente estrela da manhã, existem algumas lições especiais que eu venho partilhar com a igreja. E a primeira é que Jesus é a estrela que ilumina
a nossa vida. Jesus é a estrela que ilumina a nossa vida. Na antiguidade não existia energia elétrica. Na antiguidade o acesso ao fogo era raro e era restrito, bastante restrito. Então tudo que os povos antigos conheciam sobre luz era aquilo que eles contemplavam no firmamento. E ao olharem para o firmamento, logo eles percebiam que havia uma estrela que se destacava mais do que as demais, muito mais do que as demais. Existia uma estrela cuja glória era brilhante, era resplandecente, que as diferenciava das milhares e milhares de estrelas no nosso céu, obviamente. Me refiro ao nosso firmamento. Então os viajantes, os navegantes, tudo dependia dessa estrela. Se alguém quisesse viajar durante a noite, precisava da iluminação. E a iluminação vinha desses astros. Ela vinha da estrela. Ou seja, nesse mundo que nós vivemos, mundo de trevas, mundo de escuridão, Jesus é a nossa estrela da manhã. Talvez para nós não faça tão sentido, irmão, porque nós estamos completamente urbanizados, sabe? O mundo atual, a pós-modernidade, os tempos odiernos, nos roubou esse encanto, esse fascínio pela natureza, essa sensibilidade de encontrar Deus na criação. Mas os antigos sabiam perfeitamente, ou melhor, tinham essa capacidade excepcional de olhar para os céus e declarar, conforme está escrito no Salmo 19, versículo 1, os céus manifestam a glória de Deus e os firmamentos anunciam a obra do seu poder, da sua grandeza e das suas maravilhas. Quando Jesus se revela às igrejas, e eu sou igreja, você é igreja, e hoje Ele se revela da mesma forma para cada um de nós, dizendo que Ele é a estrela da manhã, é que nesse mundo de escuridão, nesse mundo de trevas, nesse mundo sombrio, Jesus é a luz que ilumina a nossa vida. Jesus ilumina o drogado, Jesus ilumina o assassino, Jesus é capaz de iluminar o prostituto, é capaz de iluminar pessoas que foram desenganadas, pessoas que foram abandonadas, desprezadas, que sofrem todo tipo de discriminação e preconceito e pensa que não há mais solução para a sua situação. Ei, querido, Jesus é o carpinteiro que dá jeito aonde não tem jeito. Você já viu aquele ditado que diz que pau que nasce torto nunca se direita? Você acredita nisso? Eu não. Porque Jesus é o carpinteiro que tem a solução. Ele pode tirar todas as arestas da tua vida. Mais do que isso, Ele pode te dar uma nova vida e te fazer uma nova criatura, um novo ser, uma nova história, um novo espírito, um novo coração. Você já percebeu que Deus não nos oferece nada arcaico, nada retrógrado? Deus é um Deus de novidade, que nos chama a viver em novidade de vida. É por isso que a Bíblia sempre fala um novo ser, um novo coração, um novo espírito, uma nova vida, uma nova história. E como se isso ainda não bastasse, nós vivemos sobre a esperança de novos céus e nova terra, que foi prometido a todos aqueles que nele crê. E eu creio, e aquele que nele crê, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tu és a resplandecente estrela da manhã. Estrela da manhã. Estrela da manhã. Aleluia. Glória a Deus. Talvez alguém olhe para a sua situação e diga: agora a coisa ficou preta. Você já ouviu alguém falando assim? Agora o negócio ficou preto. Ou não importa em que situação você esteja, desde que você reconheça que Jesus é a luz que ilumina a tua vida, que Jesus é a luz que resplandece nas trevas, que Jesus é a luz que dissipa toda a escuridão, todo mundo sombrio, que nós possamos viver
A estrela da manhã, querido, não era a única iluminação durante a noite, mas era a estrela mais resplandecente, era a estrela mais brilhante, capaz de brilhar durante toda a noite, durante o amanhecer, durante o entardecer, durante o alvorecer, durante o anoitecer, durante o nascente, o poente do sol, em determinadas regiões, é possível ver. Possível ver. Como eu disse a vocês, o meu Natal foi bem especial entre família, tive 3 casas para visitar. Tinha casa que tinha frango, tinha casa que tinha peru, tinha até casa que tinha avestruz. Foi uma benção, irmão. Vocês perceberam alguma diferença? Não. E quando nós estávamos saindo já em torno de umas 5h30 ou antes, né? Estava eu, Vanessa e a tia de Vanessa, que é Inha, que está aqui conosco. E naquele instante eu olhei para os céus, elas lembram disso. Estava tudo escuro, só a lua, o sol ainda não tinha nem surgido. Eu disse, olha ela. Que era que estava lá? A estrela da manhã. A estrela d'alva. Primeira a surgir. Primeira a aparecer. Lá estava ela, em plena escuridão da noite. Lá estava ela resplandecendo a sua glória, resplandecendo a sua luz. Jesus se identifica como essa estrela. Conforme eu disse, ela não é a única estrela, mas o nosso céu, que fique bem claro, no nosso firmamento, ela é a estrela mais resplandecente, é a maior e a mais brilhante estrela. É uma única estrela entre muitas estrelas, assim como Jesus é o Senhor em um mundo de muitos senhores, assim como Jesus é rei em um mundo de muitos reis. Não somente isso, Ele é Senhor de todos os senhores, Ele é rei de todos os reis. Pode existir muitos, milhares, inúmeros reis e senhores, mas Ele é o Senhor de todos os reis e é rei de todos os senhores. Assim como a estrela da manhã é a estrela entre tantas estrelas, assim é o nosso Deus entre tantos seres, entre tantas criações, entre tantos homens. Ele é o supremo, soberano, absoluto, grandioso, poderoso, glorioso, maravilhoso, formoso e bondoso. É o nosso Deus, é o nosso Senhor. E eu digo isso, queridos, porque grandes homens surgiram, mas não foram capazes de atender às maiores necessidades e anseios da humanidade. Não foram capazes de suprir o vazio existencial, e nem muito menos seriam capazes de proporcionar a salvação. Somente Cristo, através da crucificação, onde Ele oferta a sua própria vida por amor a nós. Mas um dos grandes líderes religiosos, chamado Buda, certa ocasião, ao se despedir dos seus discípulos, ele diz: vocês agora devem procurar a própria luz. Vocês agora devem procurar por conta própria, por si mesmo, a iluminação de vossas vidas. Mas o nosso Jesus, não. Ainda com os seus discípulos, em João capítulo 8, versículo 12, ele diz com toda a autoridade, nos transmitindo total segurança: eu sou a luz do mundo. E aquele que crê que Cristo é a luz do mundo, não vive na escuridão. Quem vive na escuridão tropeça, mas aquele que olha, que caminha firme, fixo na luz, ele vai até o fim da sua caminhada. Jesus é a luz do mundo, é a luz que ilumina a minha vida, a tua vida, a nossa vida. Olhe para o seu irmão com autoridade e diga isso: Jesus ilumina a tua vida, Ele é a estrela que ilumina a tua vida. Portanto, querido, vive em escuridão quem quer, vive no submundo das trevas
quem quer, porque Jesus é a luz, para que não haja mais trevas e que ninguém viva nesse mundo sombrio. A segunda lição que eu aprendo com a estrela da manhã é que Jesus, além de iluminar as nossas vidas, Jesus é a estrela que direciona as nossas vidas. Porque a estrela da manhã, ela era tão importante para iluminar quanto para direcionar. Isso porque na antiguidade não existia GPS. Não existia GPS. Não existia também bússola. Então, como eles iam se localizar no tempo e no espaço? Através dos astros. E a estrela da manhã, ela se encontra localizada justamente no hemisfério norte. Jesus é o nosso norte. É aquele que se revela a Josué no capítulo 1, versículo 7. Medita na minha palavra dia, noite, e farás prosperar o teu caminho, mas não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, porque Deus é o nosso norte, Jesus é o nosso norte. Nós encontramos direto nas escrituras, meus irmãos, dizendo essa expressão: não olhe nem para a esquerda, nem para a direita, e nem para trás. Agora tem alguns irmãos caranguejo, né? Crente caranguejo, sabe qual é crente caranguejo? Né? Anda para o lado ou para trás. Não seja crente caranguejo, meu irmão. Jesus nos apresenta como a estrela da manhã, nos dando norte, direcionando a nossa vida. De repente, há alguém aqui que está perdido, que se encontra completamente inseguro, que está prestes a tomar uma decisão importante e não tem uma direção. E talvez esteja olhando para o lugar errado. Se você olhar para si mesmo, é possível que você venha se frustrar. Se você olhar para os homens, é possível que você venha se decepcionar. Mas se você olhar para o Senhor, não tenha dúvida, você será salvo. É dele que vem a salvação. Por isso a Bíblia diz: olhai para mim e sede salvos. O grande problema é sempre para onde nós olhamos. Na maioria dos casos e das situações, é para onde você está olhando. Os olhos são a lâmpada do corpo, irmão. Se os teus olhos forem bons, tudo será bom. Mas se os teus olhos forem mal, tudo será mal. Então, a pergunta é: para onde você está olhando? Qual é a direção da sua vida? A estrela da manhã se localizava no norte. Jesus é o nosso norte. Tem um texto bíblico que diz que os loucos não errarão o caminho dos céus. E eu tenho uma explicação particular para isso. Porque se você chegar diante de qualquer louco, chegar lá no ouvido dele e falar: olha, vai em frente, firme e forte, não olhe nem para a esquerda, nem para a direita, nem muito menos para trás. Sabe o que é que ele faz? Ele ergue a cabeça e sai, desembestado. Por isso que a Bíblia diz que os loucos não errarão o reino dos céus, porque a caminhada é simples. Se você olhar para trás, para desfrutar de um prato de lentilhas, você perde a bênção da primogenitura, como fez Esaú. Se você olhar para os lados, como fez Judas, você acaba traindo Jesus por posse, por bens, por prestígios, por posições, por 30 moedas. Mas eu não estou aqui para condenar Judas, ele já foi condenado. Mas a verdade é que nós traímos Jesus com valores bem menores do que 30 moedas, às vezes uma palavra, às vezes uma atitude, às vezes um clique na internet, às vezes uma mudança de canal, às vezes uma ligação, às vezes um namoro que se estende até altas horas da madrugada, onde estão todos dormindo, um ambiente propício para o pecado, porque há um adágio que diz: quem não quer cair, não ande em lugares escorregadios. E tem pessoas provocando a própria queda, cavando o próprio túmulo. Meus queridos, Jesus é o nosso norte. A estrela da manhã, além de ser a estrela mais brilhante, é aquela estrela que direcionava os navegantes durante a noite, os viajantes, os peregrinos no meio do deserto. Eles se localizavam, não tinha como eles se perder, não tinha bússola, não tinha GPS, mas conseguiam chegar ao destino desejado.
em segurança, em paz, porque de repente, quando eles se sentiam perdidos, eles olhavam para a estrela da manhã, e ali eles podiam se localizar. Jesus se apresenta como essa grande estrela da manhã, o nosso norte, rumo em frente, nem para a direita, nem para a esquerda. Não olhe para trás como fez a mulher de Ló e virou estátua de sal, cujo nome não é nem mencionado na Bíblia, porque se trata de uma pessoa tão insignificante. Quantas pessoas estão olhando para trás? Quantas pessoas não estão voltando para trás? Disse certa feita e torna a repetir, que a maior dificuldade que Deus teve, não foi tirar o povo do Egito, mas foi tirar o Egito dentro do povo. O povo saiu do Egito, mas constantemente olhava para trás. A estrada do Egito para Canaã, querido, era apenas 11 dias. Deus levou-os pela estrada mais longa, e a Bíblia diz que Deus levou por essa estrada para que eles não voltassem atrás. 11 dias se tornaram em 40 anos. O preço da desobediência é muito caro, irmãos. É muito caro. Eu só quero que você guarde isso e nunca se esqueça. Se Deus tem um plano em sua vida, se Deus tem um projeto e um chamado em sua vida, não tenha dúvida, querido, Ele prefere frustrar os teus sonhos do que perder a tua alma. De repente os teus desejos não vão ser concretizados, porque esses desejos vão de encontro com a vontade de Deus, e você insiste em não atender ao chamado de Deus. Ele prefere frustrar os teus sonhos do que perder a tua alma, porque, não tenha dúvida, a sua vida e a sua alma é muito mais importante para Deus do que qualquer satisfação pessoal, prazerosa, que Ele possa te proporcionar. Afinal de contas, do que adianta o homem ganhar o mundo, o universo, os reinos, as glórias, as honras, homenagens desse mundo, os prêmios, os títulos, condecorações, e no fim de tudo, perder a sua alma, perder a salvação, a eternidade com Deus. Sabe, querido, um dos grandes sábios que por essa terra pisou, me refiro a Sócrates, momentos antes dele tomar o copo da cicuta, o veneno mortal que o mataria, ele foi obrigado, mas poderia reivindicar o direito de viver, mas decidiu tomar aquele copo, aquele veneno, a cicuta. Os seus discípulos olharam para ele em expressão de pranto, de desespero total. Disseram: você vai nos abandonar? E Sócrates calado estava, calado ficou, não tinha resposta para eles. Determinada situação, Jesus se aproxima dos discípulos, e antes dos discípulos perguntarem sobre qualquer coisa, ele diz em João 14:18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vos buscar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. O reino eterno Ele compartilhou conosco. Você consegue imaginar que tamanha honra Ele nos proporcionou? Não somos órfãos. Mais do que isso, está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 20, eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida. Ele está conosco
todos os dias, todos os dias, todos os dias, de janeiro a dezembro, nas 4 estações, Ele está contigo durante o dia, durante a noite, a cada hora, a cada instante. Nós podemos ter a certeza, independente do lugar onde encontramos, quer no vale, quer no monte, quer nos mananciais, quer no deserto, nós podemos ter a certeza que o Senhor está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não há o que temer, porque eu bem sei quem está comigo. É poderoso para me guardar, é poderoso para me proteger, é poderoso para me fazer triunfar, porque nele eu sou mais do que vencedor. Jesus é a estrela da manhã, a estrela que ilumina, a estrela que direciona as nossas vidas. E um dia todos os homens se depararão com a glória dessa estrela, com a glória daquele que diz: eu sou a estrela da manhã. E a história vai saber perfeitamente que Maomé não é a estrela da manhã, que Buda não é a estrela da manhã, que Confúcio não é a estrela da manhã, que Krishna não é a estrela da manhã, que Dalai Lama não é a estrela da manhã, que Gandhi não é a estrela da manhã, que Allan Kardec não é a estrela da manhã, que os faraós não são, jamais serão a estrela da manhã, que os imperadores, que os papas, que os reis nunca foram a estrela da manhã. A estrela da manhã é aquele que ressurgiu dos mortos, está sentado à destra de Deus Pai, cujo nome é adorado por todos os seres no céu, na terra e debaixo da terra. Ele sim é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. E não importa em que situação você se encontre, desde que você não se esqueça que Ele é a estrela da manhã. Deixa eu te contar uma história que é muito recente. Um marinheiro, cozinheiro, de uma embarcação de petróleo, chamado Harrison Okene, o seu barco sofreu um naufrágio, ficou a 30 metros de profundidade, a 30 quilômetros da costa nigeriana, há 3 dias, nas profundezas do oceano, através de uma bolha de ar. Ele conta que viu os peixes devorando seus amigos que já estavam morrendo, que já estavam mortos. Ele era o único sobrevivente. Mas horas se passaram, dias, 1, 2, 3. Eu pergunto a vocês, sejam sinceros, que esperança havia para esse homem? 30 metros de profundidade, tudo ao seu redor, completa escuridão. Esse homem começa a clamar. Seu testemunho, aquilo que a mídia não divulga, ele começa a clamar: Deus, me mostra uma luz. Deus, me mostra uma luz. Deus, me mostra uma luz. Literalmente no fundo do túnel, ou melhor, no fundo do poço e no fim do túnel, mas com uma esperança no seu coração, que a estrela da manhã pode resplandecer em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer situação. Deus me mostra uma luz, Deus me mostra uma luz. De repente ele começa a ver algo brilhando, mas a luz do sol não chega lá. Nenhuma luz é capaz de chegar a 30 metros de profundidade, estando acima do mar. Ele começa a ver uma luz, completamente debilitado,
já desnutrido, desidratado, quando ele vê aquela luz, é a esperança que ele tanto pediu a Deus. Ele começa a bater, sem força, até que alguém chega lá e o socorreu. E socorreu esse ano, e socorreu esse mês. E o mundo todo reconhece essa história como uma história de milagres. E eu, sinceramente, não tenho outra explicação. Esse homem só sobreviveu porque clamou pela luz de Deus, e a luz de Deus é aquele que se revela como a estrela da manhã, a estrela da nossa manhã. Ele é a nossa estrela. Vamos nos colocar em pé, queridos. Eu gostaria de te convidar a entoar essa canção, caso você conheça. Entoar de todo o seu coração, declarando que Ele é a nossa estrela da manhã. Ele é a nossa estrela. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Oh, é verdade, Jesus. Tuas mãos está todo vencer. Resposta. Resposta a todo aquele que clama. Oh, aleluia. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, Senhor. Pelo teu imenso amor, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor. Pelo teu imenso amor, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Eu quero te convidar, querida, a sair do teu lugar, a vir aqui à frente. Quero orar por sua vida. Quero apresentar sua vida diante de Deus. Toda a igreja está convidada a vir aqui à frente. A vida pode a qualquer instante nos surpreender. O mundo obscuro pode a qualquer momento nos tragar. Podemos nos sentir inseguros, perdidos, sem rumos, sem direção. Mas se soubermos bem para onde olhar, sobretudo, para quem olhar, reconhecendo que Jesus é a estrela da manhã, a estrela que ilumina a nossa vida, a estrela que direciona a nossa vida, ainda que venhamos viver neste mundo obscuro, ainda que venhamos viver sobre as trevas, nós vamos prevalecer a todo mal, porque os nossos olhos estão fixos naquele que é a nossa estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã para a tua casa, Ele é a estrela da manhã para a tua empresa, Ele é a estrela da manhã para o teu casamento, Ele é a estrela da manhã para o teu relacionamento com os teus filhos, para os conflitos conjugais. Ele é a estrela da manhã se de repente você se depara somente com trevas, com escuridão, nessa vida sombria, nesse mundo obscuro. Não se esqueça que Ele é a estrela da manhã. Ainda que alguém diga para você, a coisa ficou preta, você não vai temer, porque você sabe que Jesus é a nossa estrela da manhã. Senhor, nós te rendemos graça, a certeza que Tu és a estrela da nossa manhã, estrela que ilumina o nosso caminho, que direciona os nossos passos, que resplandece sobre as nossas vidas, que nos purifica dos pecados e nos justifica mediante a Tua graça. Oh Senhor, apresento cada um desses que aqui estão, que aqui vieram, que reconhece que Cristo é a luz que ilumina as nossas vidas, que Cristo é a luz que direciona a nossa história. Abençoa cada pessoa, Pai, cada pessoa, que ela possa contemplar a Tua glória, o Teu poder, a Tua formosura, o Teu esplendor, a Tua majestade, e que possa declarar que Tu és majestoso, formoso, glorioso, grandioso, poderoso e Pai bondoso. Sim, ó Deus, nós cremos. Sim, ó Deus, nós profetizamos. Sim, ó Deus. Sim, ó Pai. Sim.
Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.